Olá, boa tarde. Mais uma vez, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Lar Espírita Caminho do Cristo, neste momento tão especial no transcorrer da semana, em que costumeiramente nos encontramos para a realização do nosso Evangelho. Nós estamos iniciando um pouquinho mais, para fazer, um pouquinho antes, para fazer o convite que fique conosco, acesse os canais tanto do Facebook quanto do YouTube, do Lar Espírita Caminho do Cristo. Ligue-se a nós, é uma tarde muito feliz para o nosso coração. Vamos estar recebendo um amigo que daqui a pouquinho vai se tornar inesquecível também ao coração de vocês, uma alma generosa, dedicada ao trabalho espírita, um irmão muito querido. Então, não perca isso, nós precisamos cada vez mais, nos momentos que estamos vivendo, de reflexões, de entendimento do Evangelho, dos destinos e objetivos da Terra, que não está à deriva, embora, infelizmente, muitas pessoas assim o creiam. Ela está sob a condução amorosa e infalível de Jesus. Então, venha juntar-se a nós, aproveite esse instante, convide os seus familiares, coloque à disposição a sua água. Nós estamos aqui numa rede de amor e infinitamente contentes, porque essa rede, ela não está mais restrita ao ambiente físico da nossa casa espírita. Ela agora vence fronteiras, e é interessante refletirmos que, de repente, é um grande benefício encontrado no meio de um aparente mal. Aquilo que sempre os benfeitores espirituais nos relembram: em tudo aquilo que aparenta o mal, existe sempre o fundamento do bem. Então, que nós saibamos aproveitar esse encontro conosco mesmo, esses dias, meses de reflexão, para o reencontro com a família, com os amigos, de uma forma especial, porque distante deles, nós estamos sentindo mais falta do abraço, da conversa. Então, este é o momento, esse é o melhor modo de fazermos essa aproximação. Nós estamos agora aqui em Santos, no Lar Espírita Caminho do Cristo, e vamos receber com muito, muito carinho o irmão Júlio César de Sá Roriz. Eu brinco com o Júlio, eu digo que ele tem um nome imperial, né? Júlio César de Sá Roriz. O Júlio, ele é espírita desde sempre, né? Ele chegou em berço espírita, é extremamente atuante no movimento espírita, principalmente nos departamentos de evangelização, mocidade, é dirigente espírita, coordenador da doutrina no órgão de unificação do Rio de Janeiro, o CERJ, palestrante espírita em sua vida particular, engenheiro civil, psicólogo clínico, mestre em psicologia clínica pela Universidade Federal. E ele tem uma outra coisa que eu sei que você que está entrando agora vai adorar. Ele é o esposo da Ana Teresa Camasmi. Então, vocês vão ver, assim, como a espiritualidade é maravilhosa. Porque não contente com duas almas maravilhosas separadas, ele as juntou. Então, nós temos a imensa alegria de estar hoje recebendo, olha só que criatura doce, que é o nosso Júlio César. Júlio, seja
Infinitamente bem-vindo, querido amigo. Profunda gratidão por estar conosco. Muito obrigado. É uma honra estar aqui conversando com vocês. E já estou me sentindo em Santos, né? Na ambiência maravilhosa, com o Movimento Espírita de São Paulo. Eu me lembro que na época que eu era dirigente de doutrina, chamava USERJ na época, agora é CERJ, né? Muitas vezes eu fui à Federação Espírita de São Paulo, estive também no outro órgão de unificação do Movimento Espírita de São Paulo, isso, a USE, né? E a convivência naquele eixo do Rio a São Paulo, aquelas cidades todas, Ubatuba não, tem aqueles nomes, Cruzeiro, aquelas cidades. Era uma palestra, assim, todo fim de semana era uma palestra numa daquelas cidades. É muita cidade. Até São José dos Campos, etc. Ixi, Guaratinguetá, Aparecida. Isso. Então, a alegria é muito grande de podermos estar juntos, conversando sobre o tema da desobsessão e como é que fica a questão do amor nessa relação da desobsessão. Verdade, eu achei o tema fantástico, muito, muito lindo. Eu tenho certeza que, além de esclarecedor, ele vai tocar profundo a nossa alma. Olha, o Júlio é aquela pessoa que, quando você o encontra, agora vocês não têm dimensão, mas ele tem um alojamento físico bem alto. Gostou do alojamento? Alojamento, 1,90 m. Então, quando ele chega perto da gente, a primeira coisa que ele faz carinhosamente é nos segurar o rosto, dar um beijo aqui, diz um beijo na sua pineal. Eu acho isso fantástico, não esqueço o teu carinho. As pessoas estão chegando, Júlio. Então, para não tomar o seu tempo, nós vamos convidar a todos para uma oração sentida e grata a Jesus, nosso divino mestre e amigo, aos benfeitores espirituais desta casa espírita, Maria do Rosário, Martins Fontes, médico, humanitário, devotado à pobreza, que tanto clareou esta cidade com a caridade que, em nome da medicina, espalhou. E que, com certeza, neste momento, desdobra um grande trabalho no mundo espiritual. Verdadeiros hospitais de campanha que se dedicam a acolher os irmãos e irmãs que se despedem da vida física. E Maria do Rosário, essa mãe devotada cujas mãos exalam o perfume das rosas, que sempre carrega como bálsamo para a dor humana. Essas equipes nos envolvendo, transformando os nossos lares numa casa espírita, de atendimento, de esclarecimento, como multiplicadores do bem sobre a terra. É a eles que nós confiamos a tarefa que ora iniciamos, e rogamos abençoá-la, amparando, acima de tudo, nosso querido amigo e irmão Júlio César, tão dedicado ao trabalho espírita, para que, além do seu vasto conhecimento, a inspiração dos espíritos transforme num instrumento do bem sobre a terra. E te rogamos, Senhora, que espalhes esta mensagem
por onde for permitido, envolvendo e abençoando também os queridos companheiros Rubens e Divina, as ondas da web Rádio Fraternidade, para que elas sejam mensageiras do amor a cada coração aflito, alcançado neste mundo. Abençoa-nos, Senhor Jesus, e doa-nos a tua paz. Que assim seja. Querido amigo, Jesus te ampare. Agora é você. Muito obrigado. Meus cumprimentos aos companheiros de trabalho, aos espíritas atuantes, tarefeiros do bem, que nesse período de recessão estão exercendo um papel significativo na sociedade, consolando, orientando, não se deixando abater pela expiação coletiva que atravessa o planeta. Nós sabemos que nós temos diante de nós um desafio. E vocês sabem que o desafio ele é diretamente proporcional à fé. Como é que você testa a sua fé? Eu sei que eu tenho fé, não é na hora do vamos ver, é na hora do testemunho. É agora. A fé raciocinada. Esse é o momento. Então, nosso tema de hoje, ele vai conversar, nós vamos trocar ideias, vamos fazer sempre uma abertura, nós vamos tratar sobre o amor no processo da desobsessão. É um tema que não se esgota, ele é uma abertura para nós. Não é? E eu vou me referir mais ao livro No Mundo Maior, no capítulo 3, 4 e 5, onde André Luiz e o Calderaro é o instrutor espiritual, André Luiz é o aprendiz, e tem a Cipriana, que vocês vão ver, é o amor puro, chegando para nosso deleite. De cara, já vou lembrando sempre a figura de Jesus. Né? Falou em amor, falou em Jesus. Ele disse aos seus discípulos para que se impusesse as mãos sobre os enfermos, eles ficariam curados. Está em Marcos, capítulo 16. Emmanuel, ele traz para nós também uma visão, através da mediunidade do Chico Xavier. Ninguém consegue, olha o que Emmanuel fala, ninguém consegue manter a ordem sem justiça, mas ninguém constrói a paz sem o amor. É uma frase de camiseta, daquela da gente botar na camiseta. Ninguém consegue manter a ordem sem justiça. Ninguém constrói a paz sem o amor. Então a gente compreende que, ante o poder do amor, que é o trecho que Emmanuel nos traz, ele nos lembra que o céu, essa é a imagem que ele faz, a espiritualidade maior, aquela que programa os processos reencarnatórios dos tarefeiros do bem, nos trouxeram para a Terra, na assunção de um corpo, conviver com uma família, viver com um propósito, que é o cultivo do amor. Emmanuel diz isso no livro chamado Livro das Respostas. É interessante porque, quando ele diz isso, está falando de um processo que já é de regeneração. Ele diz assim, a criatura humana, entre todas as outras, a gente pode falar de paz, mas é preciso que o amor esteja residindo. Não precisa ficar achando que tem que virar um anjo. Não. Aí é que está a questão. Não precisa ser um anjo dos céus. É justamente pensando que o anjo do céu, ele começou no ponto nós estamos, nós vamos chegar lá através da tarefa que nos cabe. Emmanuel, então, diz que é necessário que a gente consiga tocar o coração do semelhante. É uma arte. Ele diz assim, se acenderes essa luz,
usando a humildade e o óleo da paciência. Olha que metáfora linda. Deus te mostrará o teu caminho. Então, nós estamos vendo aí que a caridade, diz Kardec, né, é o dístico fundamental que a doutrina espírita nos traz, que porque fora da caridade não há salvação, porque é o amor, o caminho, a verdade e a vida. Né? E vou entrando na questão da desobsessão, a gente pode dizer, sem medo de errar, você que trabalha na casa espírita, que é dirigente, que é trabalhador, a desobsessão começa no primeiro aperto de mão, lá na porta de entrada da casa espírita. O modo como a gente atende o necessitado encarnado que chega. Deus sabe o que a espiritualidade teve que fazer, que movimentações para ele chegar à casa espírita. Milênios para ele chegar na regeneração, porque a casa espírita é a antessala da regeneração. Precisa ser assim. Onde reina fraternidade, o amor, onde o trabalho do bem é constante, as paredes são impregnadas de vibrações superiores do serviço do bem que é realizado. Então, vejam o que André Luiz diz no livro Desobsessão, no capítulo 34, guardem bem na memória, no livro Desobsessão, no capítulo 34, olha o que André Luiz fala. Estou falando para o coordenador da reunião mediúnica, para o dirigente da casa espírita que cuida dessa área, o médium esclarecedor. Olha o que ele diz. Compreendam os dirigentes e seus assessores que o esclarecimento aos desencarnados sofredores é semelhante à psicoterapia e que a reunião é tratamento em grupo, cabendo-lhes, quando e quanto possível, a aplicação do método evangélico. O método evangélico já disse, né? Observando ainda que a parte essencial no entendimento é atingir o centro de interesse do espírito que está preso a ideias fixas, para que se lhes descongestione o campo mental. Ora, nós estamos falando de nós, nos dois lados. Que quantos momentos nós estamos congestionados no nosso campo mental, quantas vezes estamos com o coração amarrado, sofrido nessas tantas mortes acontecendo, tantas desencarnações. A gente fica obnublado. Diante das adversidades em casa, problema com conjugais, o chamado infortúnio oculto, que Joana de Anjos se refere. Quantos de nós somos atendidos pelos amigos espirituais quando o nosso corpo dorme e eles vêm, aqueles protetores maravilhosos, ouvem a gente, toca-nos o centro de interesse. E vocês vão ver, no caso que a gente vai citar aqui, como a Cipriana toca no centro de interesse da entidade. Então, nós estamos falando do amor como método evangélico e que atingir o centro de interesse do outro é um trabalho terapêutico. Ele chama até de psicoterapia. Aliás, o Divaldo está usando esse termo, dizendo que os esclarecedores da mesa mediúnica são psicoterapeutas. Não é? Ele tem usado isso. Por que acontece? A gente precisa entender por que acontecem os adoecimentos. O que é isso? Adoecimento é o quê? No fundo, é uma desorganização energética em que o espírito está fora do eixo, está fora do fluxo. Nós somos filhos de Deus. Entrar no fluxo é estar na harmonia. Então, um dia, o Divaldo, num seminário de cura e autocura, ele propôs uma ideia singular. Vocês sabem que o Divaldo é muito viril, ele enfrenta as coisas. Com esse Divaldo de meninas, eram vizinhos em Salvador, né? Na nossa casa era comum a visita da minha mãe, já está desencarnada, meu pai também, cuidava dele, ele com 17 anos, minha mãe cuidava dele, né? Temos histórias e histórias em casa do tio Divaldo, né? E ele disse que Joana de Ângeles deu para ele uma dica muito legal. Ele fez o que a gente chama na filosofia ir pelo lado negativo. Não negativo de valor, de quantidade, não é isso. É ir pelo oposto. Por exemplo, uma estrada
é daqui até aqui. Ou você pode dizer que a estrada não é daqui para cá. Isso é o modo negativo de mostrar que a estrada é daqui até aqui, ok? Então, repetindo, filosoficamente, você pode dizer assim, a estrada é daqui até aqui, mas também se pode dizer a estrada não é daqui para cá e daqui para cá. Mesma coisa. São caminhos diferentes. Caminho meio parabólico. Importante para a gente que trabalha na desobsessão compreender as doenças e o quanto a doença ocupa um lugar na vida existencial de um indivíduo. Freud chegou a dizer que tem um prazer atrás disso. Adler chega a dizer que há aí um exercício de poder. Viktor Frankl diz que há um sentido. Enfim, cada autor na área da psicologia foi dando as suas coordenadas, o seu olhar. O que Joana de Ângeles diz? Que existem 10 maneiras de você adoecer. E você lendo isso, naturalmente, você vai perceber que efetivamente é necessário estar dentro de um contexto de observação que é o contrário do que está sendo dito. Tome cuidado. Primeiro item, descuide-se do seu corpo. Alimente-se mal, desconsidere a vida, use bastante sexo e drogas, tabaco, alcoólicos. E, acima de tudo, mantenha-se com a consciência culpada. Isso é fundamental para você viver doente. Estamos entendendo aquela questão da estrada, né? Esse é o item 1, adoecimento do corpo. Né? O segundo item, desista da luta, porque a sua existência não tem mais mesmo nenhum significado. Aí está aí Viktor Frankl aí. O significado da vida é fundamental, um propósito, um para quê. A depressão, por exemplo, é a ausência de significado. Então, você perdeu um namorado, teve um problema difícil, para que lutar? Diz a Joana. Fique doente para que ele continue feliz. Faça isso, é muito bom ficar doente, porque há um ganho secundário na doença, nós sabemos disso, não é? Nós estamos diante, então, do terceiro item. Procure fazer o que lhe desagrada, isso adoece. Castigue seu corpo. Aquilo é ruim, Deus reservou isso para você, para te testar. Tem gente que pensa assim, tá? Mas ela está falando de maneira, como nós falamos, às avessas. Para a gente pensar. Deus reservou para você doença, você veio para sofrer? Não, mas metaforicamente ela está dizendo que Deus não gosta mesmo de você. Fica para nós, né? Então, se você está na atividade doméstica, se você está na rua, não use máscara. Você está acima da pandemia, falando na linguagem de hoje. A Joana não fala isso, mas eu já estou aqui adiantando o tema, né? O quarto item, guarde bastante ressentimento no coração, mas guarde ao máximo. E não perdoe. Esse negócio de perdoar é para gente fraca. Desculpar? Desculpar para quê? Eu sou a única pessoa no mundo com o dever de desculpar? Ah, não, de forma nenhuma. Procure manter na sua memória ideias pessimistas, como está acontecendo, muita gente pensando o pior. Lembre-se bem das coisas infelizes da sua vida, faça um elenco de itens, elenque tudo isso, né? Queixe-se bastante, fale sempre de maneira revoltada, negativa, isso produz venenos maravilhosos para o seu corpo. Quinto, nós estamos falando 10 regras para adoecer que Joana de Ângeles nos ensina, dentro do item do amor-terapia, do seminário de cura e autocura, que Divaldo tem nos vídeos publicados aí na mídia. Né? Sexto item, isole-se. Isole-se. Procure se isolar. O quinto item, eu não falei o quinto item, construa ideias perturbadoras, falta o quinto item. Concentre-se nas ideias perturbadoras, mantenha-se fixos nela por grande parte do tempo. As ideias perturbadoras fazem um alimento às doenças e tornam o indivíduo cada vez pior. O sexto item é isolar-se. O obsessor adora isso.
Ele faz tudo para você sair da convivência de alguém que pode te ajudar. Você não merece a sociedade, as relações da sociedade são muito prejudiciais. Ninguém te entende mesmo, todo mundo é hipócrita. Só você é uma pessoa formidável. Ninguém o compreende, isso é notório. Está de espineia, ansiedade, ficar convivendo com essa turma toda. Então, isole-se, diz Joana de Anjos. No 7º item, vamos pensar no capítulo da culpa. Bota a culpa em todo mundo. Isente-se da culpa. Todo mundo é culpado, os outros são culpados, os outros realmente são culpados, e você é a vítima. Você sabe que a vitimação constitui o algoz, né? Mas você é uma pessoa tão desequipada, um pobre coitado, como é que pode uma coisa dessa? O item 8. Procure dissimular os seus sentimentos. Seja fingidor. Finja tão completamente. Às vezes finge ser dor, a dor que deverás sente. Botando aí o Fernando, minha pessoa. Finja o que puder, não seja autêntico. Mesmo que você não goste de uma coisa, dê a impressão que sim, seja falso. Seja falso e obediente. Procure fazer sempre o que os outros acham, aquilo que os outros pensam. Tente ficar o tempo todo desatento para si e atento para o que os outros acham que é o certo. Seja você uma pessoa sem ideia. Não precisa disso. Cultivando assim, você vai ser muito infeliz. No 9º item, ela disse assim: evite o bom humor. A gente até ri quando fala isso, né? Evite o bom humor. Vocês já notaram como as pessoas de bom humor são felizes? Por que você vai cultivar o bom humor? Evite, você vai continuar doente. Por que você vai ficar sorrindo? A sua vida é uma tragédia. Por que transformá-la em uma comédia? Continue sem sorrir. E no 10º item, a Joana de Anjos faz dizendo assim: mantenha tudo isso aí, esses 9 itens, inalterados. E não mude. Seja daquelas pessoas que falam assim: eu sou assim mesmo. Aquele complexo de Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim, eu sou sempre assim. Mantenha esse ideal e a doença será sempre um hóspede e você será o hospedeiro dela. Então, nós vimos aí, de maneira metafórica, como é que os espíritos chegam na mesa mediúnica. Como é que os necessitados chegam obsidiados na casa espírita, aflitos e sobrecarregados. Como é que nossos filhos, nossos entes queridos, marido, esposa, avô, avó, mãe, pai, agora que nós estamos tendo que ficar todos, às vezes, dentro da mesma casa, como é que as pessoas ficam desatentas a esses 10 itens mostrando a gente o quanto a gente adoece? Lá no capítulo 3º da Gênese, Allan Kardec fala do bem e do mal. Muitos dos nossos companheiros espíritas, não digo os oradores espíritas, mas pessoas numa cultura geral, vocês sabem que o movimento espírita tem 3 movimentos na relação com a doutrina. A primeira pessoa entra no movimento, conhece a doutrina, se sensibiliza da existência dos conceitos. No 2º estágio, esses conceitos vão internalizando, a pessoa vai internalizando os conceitos, ele vai percolando a sua alma. No 3º estágio, esses conceitos começam a sair através de atitudes, pensamentos, ações. Então, há espírita de 3 estágios. Um espírita do 1º estágio, ele pode achar, muitas vezes, que ele está chegando ao centro espírita, ele vem para o centro para que as pessoas tirem dele a doença. Tira esse obsessor de mim. O obsessor escuta isso, fica, quer dizer que eu sou o problema. Ele sabe da história. É claro que a obsessão não acontece sem que haja uma conivência do encarnado. Estamos falando aí especificamente do desencarnado para o encarnado. Muitos deles ficam enfurecidos quando chamam-no de obsessor, e muitas das vezes eles são a vítima. Só que ele está equivocado, ele não soube fazer o perdão, ele seguiu esses 10 mandamentos aí, as avessas que Joana nos traz. Então, muitas vezes, a pessoa pensa assim: como se tira uma gripe,
Tira esse obsessor de mim, faz um descarrego, descola esse negócio de mim. Eu não quero mais esse obsessor comigo. Mas não é assim. Se houve essa ponte de duas cabeças, é necessário compreender como é que foi o processo. Então, a gente precisa escutar o necessitado, porque ele tem um contexto. Então, nós temos aí o André Luiz no Mundo Maior falando, na verdade foi o Calderaro que falou para ele, uma frase seríssima, daquela de arrepiar os cordões do sapato. Época virá em que o amor, a fraternidade e a compreensão definirão estados de espírito e serão tão importantes para a mente do encarnado quanto é o pão, a água, o remédio. É só uma questão de tempo, André. Que André ficou ansioso com o quadro que eu vou contar já já de obsessão. Isso vai nos mostrando uma questão delicada, delicadíssima. Porque quando a pessoa chega obsidiada, quando o obsessor entra, e se ele foi permitido entrar na casa espírita organizado, segundo Jesus e Kardec, né? É porque ele vai ser beneficiado. Muitas vezes o obsessor fica lá fora. Ele não tem condições de entrar. Ficam ligados, às vezes, em fios, liames sutilíssimos que André Luiz descreve no livro Nos Domínios da Mediunidade. Mas então vamos pensar assim: nós precisamos compreender a estrutura íntima da pessoa obsidiada. Precisamos compreender esse mecanismo, e o livro Mecanismos da Mediunidade nos dá essa noção, nos domínios da mediunidade de André Luiz também. E o livro dos médiuns, no capítulo 23. Kardec começa dizendo assim: cuidado para não confundir assédio com obsessão. Assediado, todo mundo pode ser. Jesus foi assediado inúmeras vezes. O que tinha de fariseu perturbado em volta dele, isso não é uma obsessão. Trabalhador do bem, que está na luta, no combate corpo a corpo com a treva, orientando, trabalhando, ele sofre assédio, atravessamentos. Quantas vezes Emmanuel socorreu o Chico, quantas vezes Joana ajudou Divaldo, são os nossos baluartes aí da palavra e da ação evangélica, doutrinária do movimento espírita, né? Porque a treva organizada é inteligente, não é? Então nós precisamos compreender que a pessoa, quando chega, ela chega envolvida por um quadro que aconteceu no passado. Calderaro explica para André um caso que estava ocorrendo. Como era o caso que estava ocorrendo? Chegou no hospital, tem um homem deitado, um homem mais de 50 anos, quase 60, deitado, um espírito jungido a ele, com o perispírito todo opaco, ligado como um animal de olho na presa. Era o obsessor. E ali estava o obsidiado na linguagem comum, na visão superficial. Atenção para isso, para que a gente possa ter um pouco mais de caridade com os obsessores. Muito cuidado. Então, o André chega com Calderaro, e Calderaro dá uma aula fantástica da casa mental, no capítulo 3, 4 e 5 do livro No Mundo Maior. Então, olha só que interessante. Ausculta o encarnado, examina o cérebro dele e observa que aqui na frente, os lobos frontais, tinham neurônios que brilhavam. André chega a dizer: os neurônios brilham. Ele era um neurologista, um fisiologista, quando estava encarnado. Na região do córtex cerebral, mais opacizado, e na região mais anterior da cabeça, que é considerada a região do automatismo, dos instintos, onde tem bulbo, cerebelo, os nervos, o arco reflexo, todo o mecanismo do arcabouço automatizado está nessa região traseira. Então, mostrando 3 andares: lobo frontal, córtex cerebral e a parte mais anterior do cérebro, que é a região do bulbo, cerebelo e nervos. E ele faz uma metáfora.
O cérebro é um só. A mente é pertinente ao espírito. Nós não temos condição de pensar espírito sem mente. Espírito e mente estão irradiantes. Espírito, ele possui uma capacidade mente, um campo mento-eletromagnético. O que é isso? Como a gente pensa continuamente, o pensamento contínuo é uma conquista do ser espiritual, que vem na sua viagem nos reinos inferiores da criação, dos mundos primitivos, até chegar no momento onde ele pode ter o selo da consciência, o pensamento contínuo. Então, ele inaugura o pensamento contínuo e não para de pensar. Você não pode dizer assim, eu vou parar de pensar. Não tem. Você pode, metaforicamente, dizer assim, eu parei de pensar nisso, mas eu estou pensando outra coisa. A gente pensa continuamente. Nesse movimento do pensar, nós emitimos fótons, que são vistos pelos espíritos, elementos mentais. E esse campo faz com que uma certa energia chamada fluido cósmico universal, apropriado ao mundo, aos fluidos espirituais do mundo, se manifeste de maneira senoidal. Aquela senoide que o Galileu Galilei descobriu, matemático, físico, se manifesta numa ciclagem. O que é ciclagem? Você na sua casa deve ter, no Brasil, 60 Hz. Hertz é a unidade de ciclos por segundo, né? Mas, por exemplo, no avião, o campo de baterias, campo magnético, o campo de energia do avião é 400 Hz. No Japão, na Inglaterra também, é 50 Hz. Não é 60 Hz. Depende do gerador. Então, aconteceu um apagão. Lembra do tempo dos apagões no Brasil? Você contrata, o condomínio contrata um gerador. Aquele bicho barulhento. Eles botam óleo diesel para movimentar um motor, para girar umas escovas que fazem atrito e faz um campo eletromagnético. A energia, ela não se constrói nem se destrói, ela se transforma. Isso é um princípio da física. Então, ela se manifesta e, através dos cabos, ilumina-se a casa. De onde vem essa energia? Do fluido cósmico. Nós já sabemos disso. A ciência materialista ateia não sabe ainda. Não sabe. Vai saber. Vai precisar saber. Está aí a antimatéria, está aí o desafio daquela questão da energia, está virando partícula virando energia. Eles estão... A física quântica está trabalhando isso. Mas vamos deixar isso para os nossos companheiros da área da física quântica, né? Então, olha só o que acontece. Você gera pensamento e o seu perispírito digamos assim, a sua carteira de identidade. Ela que fala. O seu perispírito é opaco, o seu perispírito ele é diáfano, ele é leve, ele é luminoso. Isso fala do espírito. Tanto é que quanto mais evoluído é o espírito, mais etéreo é o seu perispírito. Então, os espíritos, quando se encontram no umbral, dois espíritos tarefeiros do bem, coordenadores de caravanas, eles colocam as suas mãos, que André Luiz chama de destra, né? E fogo, sai uma luz, eles se cumprimentam com luz, que é uma benção. É amor, né? Amor sob a forma de luz. Quando a gente era pequenininho, a gente não brincava, pegava um pente, passava no cabelo, e aí pegava um pedacinho de papel, ele era atraído pelo papel. Era um exercício de campo magnético, eletricidade estática. É um atrito, torna o objeto factível de atrair um outro por diferença de potencial. A gente, criança, a gente experimentava isso. Então, o ser humano, ou seja, o ser espiritual na fase humana, ele pensa continuamente, faz um campo, vou botar atrito entre aspas, abrindo do fluido cósmico a porção, a qualidade que lhe é inerente, que se manifesta de maneira senoidal. E ele captura, leva para o seu cosmo orgânico, através do perispírito, o fluido vital leva às células, e ele também emite para a sua psicosfera e para a ambiência, impregnando os objetos
impregnando o lugar onde mora. Por isso que a casa espírita é abençoada nesse momento, né, Eulália? Esse momento onde tantas desencarnações estão acontecendo, estão levando para os centros espíritas, que é o lugar apropriado para os trabalhos de preparação para levar esses espíritos, 500, 600 por dia, desencarnando em cidades no mundo, né? Então, nós estamos aqui falando de uma pessoa que está obsidiada, que tem um obsessor colado a ele, e André Luiz, ouvindo a lição do Calderaro, que diz que o cérebro pode ser dividido didaticamente em 3 andares. Então, ele diz que o andar térreo é o andar das coisas presentes. Nós vivemos o presente. É o consciente. É o córtex cerebral. É aquilo que eu faço sabendo por que estou fazendo. Então, esse térreo é o da vontade, é do presente, é aqui e agora. Mas tem um porão. Esse porão é o passado. Já falamos, no corpo tem os nervos, cerebelos, bulbo, e a região que a psicanálise chama de inconsciente, a região obscura, para a ciência ainda é muito obscura, é onde está o registro de todas as experiências desse espírito, sob a forma de automatismo. Vai para o porão, porque cada vez que vai passando o tempo, vai guardando nas camadas profundas do inconsciente. Tem um subconsciente, etc. Mas tem um segundo andar da casa mental, que aí Calderaro diz que poderia ser dito na linguagem da psicanálise como um superconsciente. É algo que representa, segundo ele, o futuro da humanidade. Os lóbulos frontais, eles têm a capacidade de decodificar pensamentos de amor. Vejam, 2 coisas que pareciam que pegasse o século XIX, isso seria impossível reunir essas 2 questões, amor e pensamento. Pensamento de amor. Amar e viver o pensamento no âmbito do amor. O pensamento cria e o amor leva envelopado nessa onda. Como é que é isso? Então está lá no lobo frontal, é aqui. Então, André Luiz diz que o obsessor ele acessa na região do córtex, mas querendo que você vá morar no porão. Por isso que todo obsessor inteligente ele tenta isolar a pessoa do convívio. Porque ele, no convívio consciente, presente, ele pode ouvir orientações. E isolando-se, ele fica consigo mesmo, é mais fácil mergulhar no porão da culpa. O que é culpa? Existencialmente, o que é culpa? Culpa é uma presentificação do passado ao modo da culpa, mas tem outros modos de você presentificar o passado. Você pode lembrar de algo muito agradável e presentificar o modo da felicidade. Você pode presentificar o modo do aprendizado. Você pode também presentificar algo que você fez no passado que não foi muito bom, ao modo da recuperação, ao modo adulto de lidar, que possa fazer um reparo. Então, quando eu presentifico o passado, alguma coisa que aconteceu lá no passado, ao modo da culpa, eu faço um julgamento muito estranho. Porque hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, eu lembro algo que aconteceu lá atrás. Ora, se eu tivesse com a cabeça que eu tenho hoje, eu não faria. Então, com a cabeça que eu tenho hoje, eu vou lá atrás e faço um julgamento estranho, onde não tem juiz, não tem advogado de defesa, só tem acusação e você já está condenado. Você já entra no tribunal da consciência condenado. Isso é um modo de me aliviar através de uma autopunição que é algo medieval. Muitos católicos têm esse pensamento. Subir à igreja de joelhos, passar por um tormento, um sofrimento, um suplício. Olha, cuidado. Esse é o tipo de sofrimento inútil, agrava mais ainda. Porque você chama o obsessor, a vítima, está vitimado, ele constitui o algoz, dá autorização, dá o chicote para o algoz. É isso que o obsessor quer. Que você fique no porão, envolto nas suas culpas, sem remissão.
para que ele possa, então, usufruir dos seus fluidos e viver a parte pior da sua vida. Então, em sã consciência, a gente fica imaginando, né? Precisa estar muito mal, o professor está muito mal. Ele quer vingança. Quando você esclarece um espírito, você que trabalha na mesa mediúnica, você esclarece, você não doutrina, né? Vai cuidar lá do Jacó, no livro Voltei, que tentou esclarecer, tentou doutrinar. Você vai esclarecer, clarear, Feinstein, em alemão. Você tenta clarear, descongestionar, como diz André Luiz. Você tenta trazê-lo para onde? Para o térreo. Olha você agora, meu irmão. Tá bom, no passado aconteceu isso. Mas olha para você agora. Eu não quero saber de agora, não, mas olha, é importante. Você que está aqui comigo agora. Estou trazendo ele para o presente. Então, presentificar o presente ao modo da realidade, não ao modo da ilusão. Também existe uma tal de uma ansiedade, que é o porvir, que eu trago ao modo da ansiedade. Eu posso trazer o porvir ao modo do projeto, ao modo do desenho da felicidade. Por que eu trago ao modo da ansiedade? Aí o elevador, que tem a mesma velocidade, eu estou tão ansioso que eu acho que o elevador está demorando hoje. Eu estou acelerado, e é muita adrenalina. É a ação da suprarrenal mandando adrenalina, sobrecarregando o coração, que tem que bombear para todo esse corpo, esse patrimônio corporal que a gente tem. Nós estamos diante de uma questão fisiológica, mas que tem um espírito aí. O espírito, ele encarnado, ele está ativo nos 3 andares. Então, André Luiz chega a dizer que nós precisamos aprender a ir ao 2º andar da casa mental. Nós vivemos hoje em dia uma mídia poderosa, ainda mais com a comunicação do jeito que está. Os bebês estão tendo celular. E a mídia convoca o quê? Convoca para ficar na presentificação do prazer. Vai morar no play. Então, homens, mulheres, adultos, que podem estar envergando responsabilidades, estão presentificando divertimento, prazer. Então, a vida só vale a pena se for pelo prazer. Então, é bom botar uma escada, procurar ver o passado, procurar ver o futuro. Mas cuidado, André Luiz é alertado pelo Calderaro que se eu morar num desses andares, ficar permanente nele, no caso da obsessão, que a gente vai dar continuidade daqui a pouco, o cidadão lá ficou morando no porão. Mas morar no porão foi tão desagradável que ele correu para o córtex cerebral e virou um workaholic. Ganha até prêmio, sabia? Trabalham 22 horas por dia e consegue ser daqueles produtores. Sabe aquele chefe que você já teve, que chegava antes que todo mundo e saía depois que todo mundo, hiper exigente, marcava reunião sexta-feira às 19 horas, trabalhava sábado e domingo, leva o trabalho para casa, vai para a praia, leva trabalho, fica debaixo da barraca trabalhando, é o workaholic. Meu nome é trabalho, a pessoa mora no córtex. Se ele mora no córtex, tem alguma coisa no 2º andar ou no porão que não está. Ele está fugindo disso. O trabalho psicoterápico é esse. O trabalho de esclarecimento na mesa mediúnica é esse. Vamos botar a escada. Mas uma coisa é você ter a escada, outra coisa é você ter a coragem de ir para o 2º andar. Porque tem gente que mora no 2º andar, sabia? Fica lá, de perna dobrada, no alto do Himalaia, lá na caverna, não sei aonde, fazendo todo respeito, todo respeito. Estou falando assim, mas eu estou falando das pessoas que se isolam. Não é isso. Ele está fora do córtex e fora do porão. O André Luiz ouve do Calderaro dizendo que o importante para a qualidade de vida e de evolução é estar nos 3 andares da casa mental constantemente. Tem gente que mora no córtex, que ele chama lá, é o Calderaro que fala isso para o André, né? As escravas da vassoura. Ele citou um exemplo feminino, mas eu achei bastante peculiar, mas vale também para os homens, o workaholic. As pessoas, você já viu gente assim, você vai na casa da pessoa, a pessoa não para, está sempre agitada, sempre trabalhando. Para, fulano, sossega, ouve, senta, não posso parar.
Ontem mesmo, fazendo uma live com os companheiros do Centro Espírita, uma companheira disse, eu estava fazendo um trabalho sobre meditação, e ela disse, eu não consigo sossegar, eu sou taquicárdica, eu estou sempre me agitado, eu não consigo ficar quieta, eu tenho que estar sempre fazendo alguma coisa. Quando eu tenho que ir, cuidado. Se tem que ir aí, cuidado. Então, morar no córtex é isso. E o que é uma pessoa morar no passado? O que é uma pessoa morando no porão, no inconsciente, só contando coisas do passado? A metáfora que eu posso fazer é a pessoa que dirige o carro olhando o espelho retrovisor. O que acontece com o carro? Pensa. Eu estou dirigindo um carro olhando o espelho retrovisor mostra que já passou. Ou o carro vai bater ou vai ficar parado. E é isso que acontece na mesa mediúnica. As pessoas chegam com o carro batido ou o carro estacionário, carro da vida, porque fica olhando no espelho. Cuidado. A pessoa fica só contando história do passado, não tem porvir. As pessoas da chamada terceira idade precisam tomar cuidado. Aqueles que cuidam das pessoas da terceira idade, cuidado. Abre o horizonte das possibilidades. Tem sim, tem muita coisa boa. A Kubler-Ross mostra isso, né? Até o fim da vida, mesmo durante o processo do coma, né? Então, há uma questão delicadíssima em jogo aí, visitar os 3 andares. Quando é que eu visito saudavelmente meu porão? Gente, se eu falar aqui em quindim, quindão, olho de sogra, pudim de ameixa, Ave Maria, você começa a salivar igual o cachorro do Pavlov. Eu estou mexendo com o seu porão, estou mexendo com o seu automatismo. Ok? Isso é automático. Vem. Quando a gente tem a criança ferida, eu tenho uma palestra sobre a criança ferida, está ligado no conceito junguiano da sombra, né? Essa criança ferida, ela vem. E você precisa crescer o seu adulto interno, trazer para o córtex cerebral o presente, para parar com essa infantilidade aí, essa coisa toda que está fazendo. Já vê os presidentes aí, o presidente dos Estados Unidos está dando demonstrações de ser uma criança ferida. Ele está querendo fazer uma guerra, é isso? É uma coisa impressionante de ver a expressão do presidente dos Estados Unidos, né? Então, nós estamos diante do desafio, que é estar nos 3 andares da casa mental. E quando é que eu estou saudavelmente no córtex cerebral, no presente? Quando eu estou consciente do que eu faço. Tem gente que está só de corpo presente. Por que ele dorme quando assiste uma palestra? Ele tem uma indução do obsessor lá fora que leva ele para o porão. Ele sai do presente. Ele despresentifica o presente. Ele tira a noção de consciente das coisas. Vive sempre com pensamento em algum outro lugar, menos do que está ocorrendo aqui agora. Então, quando é que a pessoa está de maneira desavisada lá no 2º andar da casa mental? Quando ele entende que a felicidade é exclusivista, é egoísta, ficar isolado. Gente, ficar isolado não muda o orgulho e o egoísmo. O André Luiz, com toda a sua sapiência, é um espírito, um benfeitor, ele desembarcou no plano espiritual como um suicídio indireto. Ele vai reencarnar, gente. Graças a Deus ele agregou, evolui-se no plano espiritual, mas ele precisa provar. Ele precisa vir à Terra, pagar condomínio, viver as questões políticas, sociais, trabalhar essas pandemias, viver tudo isso que a gente está vivendo. E é isso que faz a prova, não é? Então, nós estamos diante de uma questão chamada amor, que está em jogo no trabalho. Ora, o instrutor o Calderaro diz para o André Luiz uma aula de anatomia, um olhar, e o André Luiz fica admirado, e é maravilhoso você acompanhar. E aí André, então, ouve aquilo tudo e fala, bom, o Calderaro, agora a gente já sabe, então agora vamos atuar, vamos aplicar um passo, vamos esclarecer esse espírito. O Calderaro olhou para ele como um sábio que olha para o discípulo, meu amigo, eu sei tudo isso, mas eu não tenho gabarito de amor, que só o amor que resolve isso. André Luiz, que veio da escola do saber é fazer, cuidado com esse binômio. Pestalozzi não ensinou isso. Pestalozzi não foi orientador de Kardec, cuidado. É savoir-faire.
Aprender fazendo, vivenciando. Cuidado com isso. Senão você vai achar que vai ter que treinar para ser anjo do céu, para depois trabalhar no bem. Não vai ter uma pessoa para trabalhar na casa espírita. Cuidado. É preciso viver, é preciso ter capacitação na casa espírita e paciência dos coordenadores com as pessoas que estão começando, para que eles possam fazer o ensaio e o erro supervisionado. O atendedor fraterno precisa ser treinado, o esclarecedor de espírito precisa ser treinado. Como é que se toca o centro de interesse de uma pessoa? A pessoa não nasce aprendendo, sabendo isso. Pai e mãe precisam aprender a fazer isso para tocar o centro de interesse do seu filho. Quando você está no trabalho profissional, você precisa disso, até para poder compreender-se como um ser no mundo sem ser do mundo, na lida cotidiana, profissional, social, afetiva. Então, André Luiz fica admirado. Mas então, como é que é? Falou, André, eu só sei ensinar, mas eu não sei ainda amar. Humildade dele, um cientista humilde. André falou, e agora, o que a gente faz? Eu vou chamar quem sabe amar. Aí se concentrou, pediu ele que orasse também e evocou a Cipriana, a minha paixão, Cipriana. A Cipriana chegou com aquele halo de luz, aquela senhora boníssima, não explicou nada, gente. Olhou e falou, já compreendi a situação. É uma bênção isso. É o Chico Xavier, quando chegava. Eu me lembro quando eu tinha 4 anos de idade, estive com o Chico Xavier, e sendo baiano, devia ter um baianês danado, né? E é um sotaque, né, que eu quero dizer. E eu pedi a ele um queimado. Queimado, naquele tempo, eu era menino, nasci em 1945, gente, né? A gente vai envelhecendo, né? E eu pedi um queimado. Queimado significa bala puxa, bala que era feita em casa. E o Chico ficou louco. Minha mãe conta que ele falou, Eunice, é o nome da minha mãe, né? O que esse menino está me pedindo? Que uma criança fazer um pedido ao Chico Xavier, para ele era uma ordem. Ele me pegou no colo, conta minha mãe, né? E me deu o docinho de mamão. Ela falou, é doce, Chico. Tá, deu um docinho de mamão. Olha só, guardem isso, gente. Eu com 4 anos de idade, me deu um docinho de mamão. Eu estava uma vez fazendo uma palestra numa cidade, na Zona da Mata, perto de Juiz de Fora. Não me lembro o nome da cidade, uma cidade, 1h30, 1h e pouco, de Juiz de Fora, para dentro da Zona da Mata. Passei por um pontilhão, levei minha filha, Juliana. A minha filha, Juliana, ela veio com tudo que ela tinha direito, com várias doenças congênitas, uma paralisia cerebral, mas ela se achava uma bailarina. E era uma criatura maravilhosa. O caso dela, um dia eu vou contar, eu levaria 3 dias, 3 noites contando a história dos meus filhos para vocês. Divaldo participou da desobsessão dela quando eu era minha avó. Só vou dizer isso para vocês, para não atravancar um pouco aí a nossa palestra. A minha filha tomava Gardenal e Rivotril, ela tinha convulsões. Divaldo me contava, quando os obsessores, os inimigos dela se aproximam, ela entra em espasmo, ela entra em medo e vai para dentro de si, uma autoproteção, e entrava no quadro da epilepsia. Ela tomava remédio. Eu, quando entrei na cidade, ela entrou num quadro pré-ectômpsia, pré-epilético. Eu achei estranho, ela estava medicada. E eu sentia a presença, a barra pesada da cidade. Depois fiquei sabendo que era uma cidade que tinha muito alambique, muita cachaça, muita gente ligada ao alcoolismo naquela cidade. Muita gente com problemas de delírios trêmulos, problemas cerebrais decorrentes do alcoolismo. E eu fui fazer palestra no centro espírita, levei minha filha comigo. E ela entrou naquele quadro, eu fui para a casa da dirigente e falei com ela, minha filha está passando mal, nós precisamos fazer uma prece, aplicar um passe. Para minha surpresa, ela disse, vamos para a casa do seu fulano de tal, era um médium, que mora no município aqui perto. Eu falei, mas não podemos fazer a prece aqui? Ele falou, não. Eu trabalho em atividade comercial, aqui é um lugar comercial, aqui é um lugar muito pesado, vamos lá, vamos procurar por ele. E fomos de carro, no meu próprio carro, fomos andando, num lugar bem agrícola, né? E chegamos num municípiozinho pequeno, e tinha uma casa espírita no município. Gente, que bênção! Ele veio me receber, uma pessoa muito simples,
com nós vai, nós, tipo assim, nós vai, nós traz, nós leva, porta, poiteira, com aquele sotaque gostoso do interior de Minas, né? E ele falou, vamos entrar. Aí entramos, eu notei vários instrumentos cirúrgicos, tipo bisturi, etc. Ele falou assim, aqui não tem médico. Aqui o médico é o doutor fulano de tal, que tira bicho de pé, que faz isso, faz aquilo, aquilo outro. Ele era um médico de efeitos físicos. Aí ele olhou para mim e falou assim, doutor, essa menina aí vai ficar boa. Mas o senhor não liga para a minha oração, não? O senhor é orador espírita. Eu falei, pelo amor de Deus, faça sua prece com amor. Minha filha passando mal, né? E ele fez uma oração maravilhosa. Botou sua mão e a menina parou imediatamente. Ficou bem. Já queria tomar água, tomar Coca-Cola, coisas que ela gostava. Aí ele olhou para mim e falou assim, na linguagem dele, registre bem isso. Lembre-se daquele docinho que o Chico Xavier me deu com 4 anos de idade, tá, gente? Para vocês fazerem nexo nessa história que eu estou contando. Porque isso também é desobsessão, não é? Ele falou assim, olha, tem uma curva no céu, tem uma santa maravilhosa enviando luz na cabeça dessa menina. Está tudo bem. Eu fiquei muito emocionado. E fiz a palestra de noite e tal. Eu perguntei, você vai à palestra? Ele falou, não, eu tenho que atender os necessitados. A fila fica grande aqui, aplicando passe, água fluidificada. Eu fiquei sensibilizado, né? Tempos depois, quando meu segundo filho desencarnou, com 4 meses de idade, eu soube que o Chico Xavier vinha ao Marieta Gaio, uma instituição em Bom Sucesso, no Rio de Janeiro, um bairro do Rio de Janeiro, perto da Avenida Brasil, perto dali da rodoviária, ali na Avenida Brasil. E eu fui para lá, milhares de pessoas, todo mundo sentado, eu sentado lá, acompanhando, angustiado, deprimidos. Naquele luto, foi uma luta muito grande, 4 meses de muito sofrimento. Um dia, se Deus quiser, eu conto essas histórias para vocês. E aí, quando eu cheguei perto, estava até de volta autografando do lado, e ele assim, ele me chamou pelo nome completo, Júlio César de Sarroris. Pode crer, eu vou levar o docinho que você me pediu. 4 anos de idade, gente. Eu já era burro velho, barba na cara. Tem uma foto lá no museu, eu estou abraçado com ele com um barbão muito grande. E ele falou para mim assim, não se preocupe, ele volta. Eu não falei nada. Ele falou meu nome completo. Não falei nada sobre meu filho. Ele vai voltar. Eu falei, eu sei, Chico, que ele vai voltar. Ele olhou para mim e falou, você está precisando de uma medicação, Almeida Prata 35. Eu pensei que estava me dando um endereço, mas não era um remédio homeopático, eu não conhecia, para melhorar um pouquinho essa situação. Chegou para o Divaldo e falou assim, Divaldo, ele escreveu um artigo, gente. Eu tinha escrito um artigo no Correio Fraterno do ABC. Ele citou o artigo para o Divaldo. Esse homem era ligado em uma das contas, nas médias, frequência modulada. Coisa impressionante. E conversamos sobre Elizabeth Barrett Brown. O homem sabe tudo, mas aquela simplicidade, aquele amor. Eu saí de lá voando pela janela. Voando pela janela. E eu estou contando isso para vocês porque é o amor. É o amor. Chico Xavier, naquele momento, representou para mim o amor. A gente sabe que os lobos frontais, pela visão da medicina, é o lugar da capacidade de planejar, de organizar, de executar, mas ainda é uma zona silenciosa para o amor. É isso que Calderaro diz para o Chico. A máquina Kirlian está registrando já o perispírito. Os lobos frontais, por exemplo, eles têm uma disfunção executiva quando a gente quer tomar uma decisão, quando você tem problema nos lobos frontais. Então, há um desenho da casa mental, onde o ideal e as metas superiores estão nessa região. Para que a gente possa entrar na regeneração, precisa ser por aqui, pela telementação. A comunicação do futuro da humanidade será pelo pensamento. A região do consciente é a região do esforço e da vontade, as qualidades nobres se edificando e se estratificando no mundo. E o subconsciente, o inconsciente do passado?
os hábitos, o automatismo, são símbolos que podem ser ressignificados. E é o que a gente faz nos trabalhos do consultório, quando as pessoas chegam obsidiadas e doentes, psiquicamente doentes, trazendo cargas pesadas do passado, aborto, crimes, outras coisas mais, coisas do passado. O que a gente faz? Ressignifica a presentificação, dá outro signo, outra significação, e que a pessoa possa compreender a sua capacidade de amar. Se ela praticou um aborto, é pelo amor que ela vai ressignificar isso, ajudando as pessoas que estão em situação difícil no campo da lida com as mulheres que estão com dificuldade de ter filhos. Você vai ajudar e vai construir no seu presente um diálogo, uma escada com o seu passado. Isso é trabalho da casa espírita, é trabalho de salas de conversa, eu ouvindo e trabalhando. Não é padrão para todo mundo seguir, é aquilo que se mostra. É por isso que é fenomenológica, as coisas mesmas, como elas aparecem. O Emmanuel, lá naquele livro, um livro bacana, que eu recomendo ler, hein? Recomendo ler. Guarda aí na memória, Luz no Caminho, de Emmanuel. Esse livro é sensacional. Olha só o nome da mensagem. Unamo-nos a Jesus. Que Jesus, vocês sabem pela questão 625 do Livro dos Espíritos, que é o modelo, guia da humanidade, é o amor, né? Você sabe que Moisés e os patriarcas vieram trazer justiça, as 3 revelações da lei de Deus. Jesus, o amor, e a doutrina espírita trazer a verdade. Que verdade? Nós somos espíritos imortais. A matéria pode acabar, o mundo pode acabar, mas o espírito não. Nós estamos num mundo agregando valores. Não podemos misturar os meios com os fins. Somos espíritos. Quando a gente está encarnado, pensa nisso, quando a gente está encarnado, ali na nossa proximidade, os próximos, como disse Jesus, tem gente de vários níveis evolutivos, tem gente superior, igual e inferior. O síndico do seu prédio pode ser mais evoluído que você, acredite, pode ser. Você pode ter um pai que é inferior a você, em termos da escala evolutiva, da questão número 100 do Livro dos Espíritos em diante. Mas o corpo unifica, o corpo dá essa equanimidade. Nós podemos nos relacionar. Desencarnados não é assim, não. Não lembra do perispírito, tem o seu peso específico? Quando o espírito desencarna e ele fica na região do umbral, é porque o peso específico do perispírito dele cabe ali, é ali que ele fica, ainda sofrendo ações da gravidade até. Os espíritos melhores ficam em outras faixas. O espírito superior pode visitar, mas o contrário, tem que ter mérito, tem que ter trabalhar. No fundo, essas camadas é a própria evolução da humanidade que está acontecendo hoje. A regeneração já está acontecendo no plano espiritual. Pega lá o irmão Félix, no livro Sexo e Destino. Gente, a introdução do Emmanuel. Ô, Eulália, a gente vai ter muito tempo aí para conversar. A introdução do Emmanuel, faça um estudo aí. Introdução do Emmanuel no livro Sexo e Destino. É fantástico. É caminho. É verdade, é vida. É isso a doutrina espírita. Então, nesse livro Luz no Caminho, Unamo-nos em Jesus, olha só o que Emmanuel falou. Nós estamos destinados às mais nobres tarefas na sociedade moderna, no sentido de se processar uma revolução moral no íntimo dos corações. Não é do cérebro, é dos corações. O Espiritismo necessita do concurso de seus trabalhadores operosos e dedicados no serviço da restauração da crença pura com o Evangelho de Jesus. Gente, é demais da conta. A grande missão do Espiritismo, continua Emmanuel, é estar à luz dos princípios evangélicos, porque ele é a espiritualização de tudo que é humano. É lindo isso, né? Restabelecendo a antiga direção dos crentes sinceros para o reino da graça, que ainda não é desse mundo.
lá no item 303 do livro dos Médiuns, Kardec fala muito claramente: a finalidade do Espiritismo é o melhoramento moral da humanidade. No item 350 do livro dos Médiuns, Kardec chega a desenhar ali uma questão que a gente fica preocupado, tem que ler uma noite inteira isso e pensar muito. De que me adianta crer na comunicabilidade dos espíritos, na realidade do espírito, na reencarnação, na pluralidade dos mundos habitados, se isso não me faz melhor? Pegou, né? Pega lá, né? Pegou. São questões assim que deixam a gente um dia inteiro pensando, né? No Livro dos Espíritos, na questão 27A, a espiritualidade esclarece que o que chamamos de fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido cósmico universal. Mas é matéria. Não é tão sutil quanto se deveria ser, mas é matéria. Na Revista Espírita de 1869, Allan Kardec escreve assim: sendo o magnetismo fluido circulante que cada criatura assimila à sua maneira e em graus diferentes, olha aí, cada um captura segundo o seu gerador, né? Pode-se ver nele esse imenso encadeamento, essa imensa atração que une e desune, atrai e repele todos os seres criados, fazendo de cada um deles uma pequena unidade que vai obedecendo à mesma lei. Confundir-se na majestade, para confundir-se na majestade, na majestosa unidade do universo, que é a lei suprema, causa primeira de todas as coisas. O magnetismo, então, não passa de um processo de que nos servimos para a concentração e a liberação de fluidos, e essa associação tão magnífica forma forças criadas. E o fluido é circulante, põe os seres em vibração uns com os outros. Então, o campo do ódio é vibração, que é o que foi que aconteceu. A história daquela obsessão que está no livro No Mundo Maior foi a seguinte: o que estava deitado, o obsidiado, era um menino, um garoto. E o que é o obsessor hoje, desencarnado, no caso, era um homem que adotou essa criança, que estava sendo marginalizado, abandonado na vida. Criou como um filho, mas lembrem-se, antigamente era assim. Isso aí é da data de 20, de 30. Criava-se uma pessoa, mas a pessoa estava ali para trabalhar para a família. Dava as condições de herança e tudo mais, mas tinha que trabalhar na família. Era uma troca de trabalho, de comida, era uma coisa mais ou menos assim. Mas antigamente fazia-se muito isso. Esse rapaz trabalhava numa venda, na venda do pai, junto com o pai, até que ele chegou numa certa idade, onde ele viu outros horizontes na escola, viu as faculdades, e falou para o pai: pai, eu quero estudar, eu quero ir para o mundo. O pai falou: não, você tem que trabalhar comigo aqui, eu vou ficar aqui sozinho agora que estou ficando velho? Não, senhor, fica aqui comigo. Eu falei: mas eu quero conhecer o mundo. Parece a história do filho pródigo, né? Eu quero. E aí a briga ficou feia entre os dois. Ele falou: me dá a minha parte. Eu não sou o seu herdeiro? Me dá a sua parte. Você é um ingrato. Eu devia ter deixado você na sarjeta. E começou uma discussão violenta. E o rapaz matou o padrasto, aquele que criou ele. Foi lá no cofre, tirou o dinheiro que achava que era devido, nem mais nem menos. Simulou, fez uma simulação. E todos ficaram com muita pena e tudo mais. Ele apoiou a família, a viúva, etc. E viajou e foi cuidar da sua vida, prosperou. Casou-se de novo, teve filhos, mas a culpa chamava-o ao porão. E ele, sendo chamado ao porão, ele não conseguia dormir de noite, angustiado, entrando em quadro de pavor, terror noturno, porque
morto vinha visitá-lo. E ele sempre sonhava com o morto querendo matá-lo. Então ele ficou psiquicamente alterado, com um doente mental, e começou então a trabalhar, feito um louco, como um workaholic dos mais loucos, no térreo, porque ele queria evitar entrar em contato com o passado, onde tinha uma culpa imensa ali esperando por ele. E nesse quadro, ele gastou o córtex cerebral. Como ele não tinha iniciação religiosa alguma, não dava tratos ao amor, não botava o sentimento para funcionar, era uma pessoa da fisiologismo. Ele se achava um ser bioquímico, achava que a vida era uma só, que o pensamento era a secreção do cérebro, que é um ledo engano. O que foi que aconteceu? Começou a esfacelar o corpo, começou a perder o tônus vital. E quanto mais ele ficava enfraquecido, mais o obsessor tomava conta. E o obsessor tinha um prazer imenso em vê-lo sofrendo, querendo que ele desencarnasse para poder pegá-lo e levá-lo para as furnas e maltratá-lo num processo de vingança fria, que é a pior vingança que tem. Uma vingança pensada. Só que ele era pai, ele tinha uma esposa maravilhosa, ele tinha filhos graciosos. Havia a misericórdia divina, que ele não contava. Ah, misericórdia divina. Quantos de nós, né? Contamos com ela na nossa vida, né? Então, vem o Calderaro, o André Luiz, e vinha a Cipriana para resolver o assunto. A Cipriana chegou, e eu pergunto para vocês, num segundo, quem primeiro ela abordou? O obsessor frio, que estava ali, malhando em ferro frio a sua vingança? Ou aquele que estava sofrendo, que estava quente ali, morrendo aos poucos? Meio segundo para pensar. É claro que a abordagem foi para aquele que sofre. Por quê? Quem sofre está lá no Bem-aventuranças. Padecem, estão padecendo, receberão mais. Está com a porta aberta da dor. O outro não, estava fechado. André Luiz chama de urnas fechadas, urnas cerradas. O obsessor está ouvindo que ela baixou o padrão vibratório dela, então ele passou a vê-la. Aplica um passe, esse passe que ela aplicou, ela orou, André Luiz diz que o ambiente ficou todo envolvido de luz. E conseguiu adormecer aquele homem que não adormecia. Há anos ele não conseguia adormecer. E ele sai do corpo. Quando ele sai do corpo e vê aquela figura da Cipriana, cá para nós, hein, Eulália, hein, companheiros, que nós estamos aqui, a gente vê um espírito bom, a gente dá vontade de referenciar, né? Reverenciar. Ele se ajoelhou na frente dela, pensando que era Nossa Senhora. E começou a falar para ela a vitimação da criança ferida. Né? A criança ferida ela tem isenção de responsabilidade, bota a culpa no outro. É ele, está me perseguindo, está querendo me maltratar, apontando para o obsessor calado, frio, olhando aquilo. Então ela tem um diálogo de amor com esse homem fantástico, tocou o centro interesse dele. Leiam lá, gente, esse diálogo é um diálogo longo, precioso. Os esclarecedores da mesa mediúnica devem estudar esse diálogo da Cipriana com o encarnado. Que é assim que a gente faz na mesa mediúnica, precisa ser assim, tocando o centro de interesse. Ela chamou a partir daquilo que ele conhecia e foi para o desconhecido, foi do conhecido ao desconhecido. Pegou os argumentos dele e foi falando, mas então, por que você não soube esperar? Por que você fez... Não, porque ele estava me impedindo. Ficou com raiva, estava me impedindo. O Marshall Rosenberg, que foi o fundador, já está desencarnado, da Comunicação Não Violenta, CNV, um livro que é um best-seller no mundo inteiro, gente. Ele fala a respeito dessa questão da raiva. Geralmente a raiva ela impede, é uma sensação que impede que a gente entre em contato com um sentimento.
E a gente bota a culpa da pessoa, mas a pessoa só fez um gatilho. A raiva é um movimento da criança ferida. Porque eu não quero entrar em contato com esse sentimento. Qual o sentimento de menos-valia do Porão que ele estava não querendo entrar em contato, ter aquela reação? Você que está me ouvindo, naqueles seus momentos de raiva, onde você perde o equilíbrio, preste atenção. É aí que o obsessor gosta. Porque você não entra em contato com o sentimento. Muitas vezes, uma necessidade não atendida. Ele queria ser escutado. Ele queria ser alguém na vida. E ela vai nesse ponto. E ele chora muito, se arrepende. Porque o arrependimento ele está coladinho com o fastio do mal. Prestem atenção nisso. Arrependimento sem fastio do mal é falsidade. Fastio, você está engordando, está com colesterol alto e tem uma vontade doida de comer chocolate, cuidado. Não, segunda-feira é sempre o dia de começar um regime, não sei porquê, né? Segunda-feira eu vou parar de comer chocolate. Está se iludindo, está se iludindo. O fastio precisa vir junto do arrependimento. João Batista veio antes de Jesus porque ele falava: arrependei-vos. O arrependimento é a grande mudança, é diferente da culpa. Olha a situação de Simão Pedro, foi avisado 3 vezes que ia trair, e traiu. Mas ele se arrependeu e foi para a atividade. Na epístola dele, ele fala da traição dele, toda hora ele comenta. Mesmo em Paulo e Estevão, Emmanuel registra. Mas aquilo serviu de lição para que ele pudesse ter força para avançar. Já o Judas, que foi avisado tantas vezes dessa ganância política, esse poder que ele queria, dinheiro, ele deixou o arrependimento estourar, depois veio o remorso, e vem a culpa, vem a obsessão, suicidou-se. Remorso não é para nós. Queridos irmãos, remorso não é para nós. O remorso você entrega ao obsessor. Cuidado com essas culpas. Cuidado, porque isso é uma questão milenar. Já acabou aquele período católico onde você ficava fazendo serviços. Agora é ressignificar e partir para frente. Arrepende-se, fastio do mal, vamos em frente. Foi isso que ela fez. Quando ele chorou sinceramente e abriu uma disposição, uma mudança de posição, já saiu daquele lugar de vítima, não era mais a criança ferida quem falava, era o adulto. Ela se volta para o obsessor, que estava acompanhando aquilo tudo. O obsessor, então, diz para ela do azedume dele, o que ele passou, a frustração dele, e ela faz uma abordagem. Mas ele já tinha visto tudo o que tinha acontecido antes com o rapaz. Ele já estava sensibilizado. Olha que inteligência da Cipriana. Quantas vezes na mesa mediúnica, quem tem experiência de mesa mediúnica sabe disso, não são todos os espíritos presentes que se comunicam. Eles escutam o encadeamento, o contexto dessas histórias e servem de lição. Um que se manifesta através de um médium, clarifica a cabeça, mas muito, aquilo é amplificado para os espíritos, e depois aquilo é trabalhado pela espiritualidade, dentro daquela pedagogia de amor que acontece no bastidor, depois que os médios vão embora, na madrugada, eles trabalham a continuação da desobsessão, que a desobsessão não para, gente, é dinâmica, né? Então nós estamos vendo aí que o amor venceu. A Cipriana sai assim, da seguinte maneira: André Luiz e os instrutores levaram o necessitado encarnado para o corpo de volta, imediatamente os instrumentos começaram a mostrar a melhora, e eles saem com a mão no ombro do obsessor pela porta da frente do hospital, gente, para o seu trabalho de capacitação para ser um homem de bem, se preparar para a reencarnação. É fantástico, é bom demais. Então, o trabalho da prece, diz o livro Os Mensageiros, no capítulo 25, é o mais importante que se possa imaginar no círculo dos encarnados. Não há prece sem resposta. E a oração filha do amor não é apenas uma súplica. É comunhão, é um casamento entre o Criador e a criatura, entrar no fluxo.
constituindo assim o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Isto posto, nós podemos dizer que estamos diante de uma questão muito delicada na nossa vida. Nós estamos mergulhados numa pandemia chamada obsessão, muito maior, mata muito mais gente, enlouquece muito mais gente, perturba muito mais gente do que essa pandemia que nós estamos. Convidando-nos para que possamos olhar um outro método na abordagem com os espíritos sofredores. Que Jesus nos abençoe e espero que tenha sido útil. Oi, meu amigo, gratidão. Eu fui colocando o comentário das pessoas. Você trouxe muita informação, muito conteúdo. Eu sei que vamos ter muito que refletir. Você quer fazer a nossa prece de encerramento? Posso sim. Vamos fazer a prece. Vou fazer essa prece e lembrando do Rubens, nosso querido, e a sua esposa querida, esses dois trabalhadores da Web Fraternidade. Ele me pede sempre eu gravar as palestras, né? Então, eu vou fazer a palestra. Você está pedindo, vou fazer a palestra. Vamos orar por aqueles que estão padecendo aí essa questão que está atravessando nossa sociedade, né? Vamos orar pelos que estão sofrendo obsessões espirituais e vamos orar pelos tarefeiros do bem que estão nesse combate corpo a corpo da obsessão em casa, na sociedade e na casa espírita. Vamos orar, vamos elevar os nossos pensamentos. Jesus, amado Mestre, querido irmão maior da humanidade, nós nos lembramos de Ti nesse momento, Senhor. Abrindo nosso coração como uma palma florida, recebendo a gota do orvalho divino, cuja misericórdia sabemos que nunca nos falha. Essa gota é a gota de luz do Teu Evangelho. Percolou na nossa alma, germinou o homem de bem e a mulher de bem que esperas de nós. Nós sabemos que o solo crestado das imperfeições são um peso para a germinação do homem de bem, que trazemos várias dificuldades. Dificuldades essas que atrapalham nossa evolução. Mas como faz o germe que rompe o solo, trazemos no coração a fé que conseguiremos um dia, todos nós, florescer, abrir, como faz a boa árvore na direção do céu, levando flores de bons pensamentos, oferecendo frutos de boas ações. Abençoa-nos nesse propósito, porque Tu és também um sol, além de ser o jardineiro da nossa vida. E nessa fotossíntese queremos desenvolver a nossa clorofila da boa vontade e oferecer o oxigênio para renovar as esperanças de um mundo melhor na humanidade. Fica conosco, Senhor. É tão bom estar contigo, agora e sempre, Senhor. Que assim seja. Gratidão, Júlio, muita gratidão. Gratidão também a tantos amigos. Você tem muitos amigos, Júlio. Muitos amigos falando aqui, Seara Fraterna, a vossa casa que você, Ana Teresa, fundaram, Tarefeiros do Bem. Muita gente feliz. E nós mais ainda por podermos partilhar, né, desse carinho, dessa amizade, de poder trazer para todos os amigos, no momento de reflexão do Evangelho e oração, a sua presença, o seu conhecimento, que nós possamos renovar esse encontro outras vezes. Então, muita paz a todos, profunda gratidão. Que Jesus nos abençoe.